noite a todos, bem-vindos. A ideia hoje é batermos então um papo a respeito de imaginação, poder criador do homem. Como eu sempre falo para vocês, mas nunca é demais repetir, essa é uma matéria do nosso curso de filosofia, logo no início do segundo nível. Temos uma disciplina que se chama Psicologia, onde um dos capítulos é imaginação. É interessante vocês imaginarem, é filosofia ou é psicologia? Na verdade, se vocês imaginarem que filosofia é amor à sabedoria, evidentemente dentro da filosofia também se buscava saber sobre o homem. O nome psicologia foi criado mais recentemente, embora a palavra psique seja uma palavra grega. Mas o conhecimento a respeito do homem era o conhece-te a ti mesmo, grego, sempre houve isso. Então nós fazemos um estudo comparativo a respeito do que se disse de imaginação ao longo da história. E eu acho um tema bastante oportuno esse no nosso momento. Não sei se vocês recordam, algum tempo atrás, pouco tempo antes de falecer, se fez uma pergunta para Steve Jobs numa entrevista. Eu achei muito interessante o que ele falou, mais ou menos a esse respeito. Disseram, bom, você não tem medo de ser substituído pelas suas próprias criações? Que a tecnologia que você cria venha roubar o seu emprego? Ele disse, olha, eu particularmente acho isso visão de ficção científica. Eu acho que desenvolver as ideias que existem, a tecnologia vai poder fazer cada vez melhor. Mas gerar novas ideias vai ser sempre humano e cada vez mais raro. Eu achei isso bastante interessante, porque é sempre humano e cada vez mais raro mesmo. Hoje nós giramos em torno de ideias dadas e é muito raro que canalizemos ideias próprias. E a imaginação é essa ferramenta de criação, de captar ideias próprias, desenvolvê-las. Em última instância, a imaginação constrói até a nós mesmos, porque nós somos uma ideia absolutamente original, cada ser humano, que tem que ser descoberta, tem que ser desenvolvida. Cada ser humano é único e irrepetível. E desenvolver a si mesmo trabalha também com a ideia da imaginação. Então vamos ver alguns conceitos dentro daquilo que é possível numa pequena palestra, não é? Aqueles que já conhecem alguma coisa, já fazem um curso de filosofia ou conhecem alguma coisa de Platão, vocês sabem que Platão ele costumava dizer que existe um plano das ideias. Isso é interessante, é como se você imaginasse que existe um esboço do mundo manifestado. E que o plano material é um reflexo desse esboço e tudo que existe aqui são sombras. É como se vocês imaginassem o seguinte, nós vamos fazer uma comissão de ensino e reformar o segundo grau. Aliás, eu estou defasada, né? Não é mais segundo grau, ensino médio. Vamos reformar o ensino médio. Não vão ser mais 3 anos, vão ser 4 anos, vamos mudar as disciplinas, vamos colocar coisas mais práticas, menos diversificação, concentrar em algumas áreas. A gente faz aqui um conselho e reforma o ensino médio. Vocês percebem que esse ensino médio já existe nas nossas ideias antes que o primeiro estudante passe por lá. Um dia, um estudante vai entrar lá e vai ser um executor dessa nossa ideia. Mas ainda que não existisse nenhum estudante, isso já existiria no plano das nossas ideias. Ou seja, um estudante ele não é um estudante de ensino médio, ele é um executor momentâneo de uma ideia que já existia antes dele. Então, para Platão, para esses filósofos clássicos, o mundo, ainda que não tivesse nenhum ser humano aqui, ele tinha um conjunto de ideias que se plasmariam aqui, ainda que não houvesse um ser humano para vê-las, para presenciá-las ou para vivê-las. Então, essa teoria das ideias de Platão é interessante. O que isso tem a ver com imaginação? Ele vai falar que quando essas ideias se projetam no mundo, elas se projetam de maneira mais ou menos perfeita, de acordo com o intermediário. Vocês têm que imaginar que aí, quando entra um ser humano com uma inteligência criadora, ele tem a cabeça no céu e os pés na terra, é um pontífice. Faz a ponte entre dois mundos, pega ideias absolutamente originais e traz ao mundo. Agora, quando nós temos uma sociedade onde todo mundo fica meio, como dizia o Jobs, né? Meio massificado, meio sem imaginação, as pessoas não têm tanta estatura assim para a cabeça tocar os céus. Então elas têm que trazer à Terra coisas que às vezes não são tão perfeitas. Ele diz que quando chega à Terra coisas que não são perfeitas, elas começam a desenvolver um processo que a gente chama de evolução. Evolução nada mais é do que as sombras correndo atrás de corresponder ao objeto que as gerou. É o mundo material correndo atrás do mundo das ideias. Evolução, a própria palavra é interessante, porque vem de uma noção que é egípcia. O grego copiou essa noção do Egito, que era desenvolver, desenrolar, porque no Egito os conhecimentos eram escritos em papiros e enrolados. É como se você desenrolasse aquilo que está no plano das ideias e lesse e copiasse aqui embaixo.
Então, o desenvolvimento seria uma capacidade de pegar essas ideias e trazê-las ao mundo. E isso seria, então, imaginação. Então, é interessante entendermos essa ideia. Acreditemos ou não em Platão, o fato é que a gente vê que as coisas vão mudando e buscando uma cada vez maior perfeição. Como se quisessem corresponder a algo que se espera delas. Cada coisa busca o seu ideal. E é interessante porque nós esperamos das coisas que sejam ideais. O nosso carro, a nossa roupa, a nossa casa, nem sempre esperamos isso de nós. Como se nós também não tivéssemos um ideal. A evolução consiste em crer que todas as coisas têm um ideal que lhe é próprio. Assim como existe a casa ideal, o carro ideal, existe um ser humano ideal. E desenvolver-se ou evoluir é correr atrás dessa ideia. E aí a gente pode pensar, bom, as coisas que existem no plano da minha imaginação, pode ser que nunca elas cheguem a gerar nenhum efeito no mundo. Se você me disser isso, eu vou te falar, então não é imaginação, é fantasia. É muito importante distinguir essas duas coisas. No plano mental, você pode ter formas mentais que você classifica como imaginação ou como fantasia. O mundo manifestado, gente, é dual. Muitas vezes temos falado isso. Se existe o claro, existe o escuro. Se existe o macio, existe o resistente. Se existe a imaginação, tem a sua polaridade negativa, que é a fantasia. O que é a imaginação? A imaginação é um projeto do que eu vou viver amanhã. Eu imagino hoje o que eu vou fazer amanhã. Mas ela tem uma contraparte negativa, que é a fantasia, que ela não é um projeto do amanhã, ela substitui o amanhã. Imaginem vocês que eu queira ser uma pianista. Aí eu imagino uma concertista fazendo aquele sucesso, as pessoas aplaudindo de pé, gravando CDs na Deutsche Grammophon, né, que todo concertista deve sonhar com isso. Ou seja, fazendo aquele sucesso. Mas eu não quero ter o trabalho de contratar um professor, de começar a tocar aquelas coisas chatinhas que todo mundo toca quando começa, né? Tan, 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 aquela coisa infernal que perturba os vizinhos, dá calo no dedo. Eu não quero nada disso. Isso dá muito trabalho. Então eu prefiro fechar os olhos e fantasiar. E me satisfaço na fantasia. A fantasia, ela não se projeta para ser realidade. Ela se satisfaz em si mesma. Ela substitui a realidade. Por quê? Ela te dá satisfação com muito menor custo. Então, são dois elementos que a gente tem que saber distinguir, porque um altamente positivo, e nós vamos ver, fundamental. A imaginação é fundamental. E a fantasia pode gerar uma tendência até doentia de fuga da realidade, até algum tipo de alienação mental. Há que ser controlada. Mas nascem muito parecidos, nascem no mesmo plano, o plano das ideias. Então, ativamente, a imaginação. A imaginação é ativa. Eu quero bolar uma forma de resolver tal problema da minha vida. Penso hoje, aplico amanhã. A fantasia, em geral, ela é passiva. Sabe o que significa isso? Às vezes ela nem foi criada por você. Você absorve do meio. Percebam que as fantasias na nossa sociedade são todas muito parecidas das pessoas. Existe mais ou menos um padrão cultural do que é o homem do sucesso. Ninguém pensa, absorve isso pronto. É como se você comprasse o software Vida pronto e só desse o play. Já tem mais ou menos escrito o que é um homem de sucesso. É um homem que tem um carro tal, tem um apartamento tal, viaja para tais lugares, tem tal padrão de consumo. Então, como isso às vezes é muito difícil de alcançar, as pessoas se evadem para a fantasia. Eu sempre comento isso com vocês em várias palestras, que o padrão de consumo de um homem norte-americano mediano, hoje é o sonho dourado de felicidade desses 7 bilhões de seres humanos que a gente tem no mundo. Se você pega o padrão de consumo de um norte-americano mediano e multiplica por 7 bilhões, você não tem planeta para isso. Então isso é matematicamente inviável. Se você promete às pessoas um padrão de felicidade que elas não têm como adquirir, elas vão se evadir para a fantasia. E isso já está tudo, os caminhos já estão todos pavimentados. Então você vai para uma rede social, inventa uma identidade que não é a sua, você vai assistir um reality show, uma telenovela, já tem os caminhos de fuga todos pautados, para que você desdobre e negue a sua identidade como alguma coisa insípida e sem valor. Então a fantasia ela é mais absorvida do meio do que propriamente criada por você. Perceba uma coisa interessante, não há como você criar nada sem um modelo de o que você tem como produto final. É como você imaginar que você vai construir uma casa sem ter nenhuma ideia de como você quer que seja essa casa. Já imaginaram que coisa inviável? Eu vou escavar fundações profundas ou não? Vai ser uma casa térrea. Eu vou colocá-la voltada para o poente ou para o nascente? Não tem jeito de você construir uma casa sem ter um modelo do que ela vai ser quando estiver pronta.
Não tem jeito de você construir a si próprio se você não tiver um modelo do que você quer ser quando for um ser humano, digamos assim, concluindo a sua vida, um ser humano mais ou menos acabado. E se você não cria esse modelo vai ser absorvido dos padrões que a sociedade coloca como oficiais. Então, quando você menos imagina, você está se imaginando como o herói da novela das 8 da Rede Globo, que cá entre nós são as figuras mais, digamos assim, posso falar isso para vocês claramente, né? Mais inúteis que possa haver. Já viram algum herói de novela da Rede Globo comprometido com a humanidade, ou com uma causa social, com a sabedoria? São seres absolutamente inúteis, existem para desfrutar e brigar com a namorada. Mas se você não escolhe o seu modelo de vida, você percebe que se infiltra pelas frestas da desatenção, e daqui a pouco, quando você menos percebe, você está sonhando com esse tipo de coisa. Ou seja, a fantasia ela é passiva e ela é muito provável de ser contagiosa, não ter sido nem criada por você. Eu acho muito interessante quando você pega livros clássicos que falam a respeito do que é um homem sábio. Hoje a gente nem acredita que existam homens sábios, né? Quando você pega um Lao Tse, do Tao Te Ching, um Confúcio, um Platão, esses grandes livros da história da humanidade, eles falavam que o alvo do ser humano, o objetivo do ser humano, deve ser atingir a sabedoria. E aí eles descrevem como é que é um homem sábio. Eu acho isso o máximo. Teve uma época na minha vida que eu pegava folhas de cartolina, não era nada bonito, e você ia escrevendo essas descrições e colava na porta do meu armário. Não era bonito, mas era útil. Tudo que eu via que falava de como é um sábio, eu queria visualizar, eu queria ver um sábio na minha frente. E querer imaginar que eu podia chegar lá. Porque eu sabia que se eu não ocupasse esse espaço conscientemente, ia entrar um modelo inconsciente. Eu tenho que ter um modelo, eu tenho que ter a planta da minha casa para poder construir nessa direção. Eu tenho que ter um modelo. Então tinha coisas lindas, lindas. Lao Tse mesmo, a tradição taoísta é especialista em fazer descrições de sábios. Acho muito bonita. Ele diz que quando você olha nos olhos de um sábio, ele é profundo. E lá dentro parece que tem um diálogo silencioso entre dois seres. Um diálogo entre um homem e um Deus. Vocês imaginam um ser assim? Você olha nos olhos dele e você sente que lá dentro tem um diálogo sagrado, íntimo, com algo muito profundo. Então tem coisas maravilhosas que esses sábios falam, porque eles mesmos eram sábios, né? Um Lao Tse, um Confúcio, a respeito do que é um sábio. Isso excita a tua imaginação e te ajuda a criar um modelo. Se você não faz isso, porque isso é imaginação, você vai cair na fantasia e vai vai absorver um modelo do coletivo. E aí vai ficar com elementos que você conscientemente não admira, trabalhando inconscientemente para você tomar decisões. Ou seja, fica com coisas aí subliminares, tensionando a tua tomada de decisões e a tua resposta à vida. Enfim, isso aí é tremendamente importante, né? A imaginação é ativa, a fantasia passiva, normalmente contagiosa. Imaginação mais vontade. Se existe uma coisa, aliás, a palavra magia é uma palavra que hoje a gente acha que é tirar coelhos de cartola. Isso não obedece às leis da natureza. Nenhum coelho vai sair da cartola se ele não entrou lá primeiro. Magia é magna ciência. Se vocês pegam os alquimistas medievais, eles diziam que magia tem lógica, tem ciência, tem equação matemática por trás. Magia é magna ciência. Se diz que a magna ciência de construção dos homens tem dois ingredientes, que é a imaginação mais vontade. Você imagina o que você quer ser amanhã e coloca a vontade em cima. Onde há uma vontade, há um caminho, não há quem impeça. Semana passada a gente falava sobre vontade, né? Quando você junta esses dois, não há quem se oponha a você. Eu imagino que você é tal coisa e coloco vontade. Ou seja, decisão no plano mental, perseverança e constância no plano físico. Ninguém detém uma pessoa assim. Ela tem uma identidade construída como ideia e tem um ritmo inexorável para poder alcançá-la. Isso são as ferramentas que constroem seres humanos. E, curiosamente, são as duas coisas mais raras que a gente tem no nosso momento histórico. Somos muito débeis do ponto de vista de determinação, de vontade e muito influenciados pelas ideias do coletivo, ou seja, muito pouco imaginativos, muito pouco criativos, muito pouco capazes de ousar no plano da imaginação. Então ficam homens padronizados e depois a gente morre de medo da clonagem. Já estamos meio clonados, obedecendo a um padrão, como eu falei para vocês, software vida, só damos o play. Enfim, o homem que é dotado de imaginação e vontade, ele planeja a si próprio e executa no seu dia a dia. E qualquer momento que você pare a cena, ele sabe, eu estou construindo a mim mesmo, conforme esse ingrediente. Uma das coisas que às vezes as pessoas me perguntam, como é que controla a mente?
Isso é um problema sério, né? Aliás, a gente vai ter uma palestra sobre isso. Exatamente sobre a mente. Mas já vou dando umas cenas dos próximos capítulos, porque a Globo é esperta, isso funciona. Como é que controla a mente? Vocês imaginam como é que uma pessoa no nosso nível controla a mente? Imaginem vocês que a nossa mente, ela está mergulhada dentro da mente da humanidade. Assim como o nosso corpo faz parte do corpo da natureza e influencia os corpos à nossa volta. Se eu estou com uma gripe, posso passar para vocês. Não estou, não se preocupem, mas se tivesse, poderia passar. Ou seja, a nossa mente está inserida dentro da mente da humanidade. O que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pensa, pode passar pela tua cabeça a qualquer momento. O que uma pessoa do outro lado do mundo está pensando, como ideia, pode passar na tua mente. Como é que então você não vai ser influenciado por esses 7 bilhões que estão sobre a Terra? Quando você tem definido quais são os teus pensamentos. Eu sou uma pessoa que é assim, que pensa de tal forma, que tem tais princípios e que tem tais buscas e tais valores. Qualquer coisa fora disso que eu defini não sou eu. Portanto, se entra uma ideia, oi ideia, tchau ideia, lá vai a ideia, não é minha. Vai procurar o seu dono. Porque eu sei o que dentro de mim sou eu. Isso é inteligência, inteligência, escolher dentre. Escolher dentre as coisas que você não é, quem é você. Identidade é a maior inteligência. Então nós vamos ver que a construção de si próprio em todos os planos, inclusive no plano mental, é um ato de vontade. Eu imagino, eu sou isso. Você pode fazer até por escrito. Eu sou isso. Por quê? Porque quero. E vou definir e vou vigiar para que eu não seja outra coisa, a menos que eu defina racionalmente isso. Eu defino os princípios que podem delinear a minha identidade. E tudo fora disso não sou eu e eu não me identifico. Porque quando surge uma ideia e você se identifica, você toma posse dela e ela passa a ser tua. Então é interessante essa questão da construção do ser humano. Os ingredientes são imaginação e vontade. Planeja e executa ao longo da tua vida, e a vida é isso. Se você não está fazendo isso, você está só sobrevivendo. Se você não está planejando a si próprio e executando, você está só sobrevivendo. Bom, e a fantasia? Existe um exemplo, inclusive, que eu acho interessante, porque você imagina que a vida é como se fosse uma viagem de um automóvel. Ou você está no banco da frente, lúcido, olhando para onde você vai, ou você está no banco de trás, de olhos vendados, sendo levado por alguém e não sabe nem para onde. Porque não pensem em vocês que se você não planejar a sua vida, ela não vai somar em alguma direção. Isso é uma ingenuidade. Porque se você não está planejando a sua vida, alguém está. Porque ela vai ser útil para alguém se não está sendo para você. Tem interesses por aí. Tem pessoas a quem interessa que você pense de uma determinada forma, tenha certas concepções, tenha certos valores ou ausência deles. Então, se você não planeja, está sendo planejado. Se você não pensa, está sendo pensado. E para alguma coisa você está somando. Eu acho engraçado quando às vezes as pessoas dizem, não me comprometo com ideia nenhuma. Já se comprometeu com a pior das ideias, que é a alienação. Você simplesmente não escolheu, escolheram por você. A alienação é a pior de todas as ideias. Então a fantasia, alguém planeja e nós executamos. Eu falava para aqueles, não sei se algum de vocês estavam presentes naquela palestra que fizemos sobre o Kybalion, que são as leis da vida no Egito. O Kybalion fala de uma coisa muito interessante, que é esse gênero mental, que se aplica muito aí. A nossa mente, ela também tem duas polaridades, masculina e feminina. Ela precisa ser fecundada por uma ideia, que é o masculino. E depois ela desenvolve, como se fosse o útero feminino, desenvolve essa ideia. E às vezes ela é fecundada por uma ideia externa, de alguém. Chega para você e diz, você já viu que fulano não está olhando para você direito? Olha, não diz que eu falei nada não, só estou dando para você uma sugestão. E vai embora. E aí em cima dessa ideia ela começa a desenvolver. Por que será? Fulano não gosta de mim, eu sempre desconfiei, olha como é que ele me trata. E não sei o quê. Você percebe que ela está desenvolvendo um germe que não foi dela? É como se fosse o ovo de cuco que eu falava. O cuco coloca o seu ovo no ninho de outro passarinho, o passarinho cria e acha que o filhote é dele, porque ele criou. Isso acontece muito no nosso plano mental. Nós não imaginamos, somos imaginados. Alguém filtra uma ideia lá. E depois trabalhamos para que aquilo cresça, aquilo se desenvolva, sem saber que a semente não é nossa. E isso é próprio dos homens que não têm imaginação. Estão sempre chocando ovos de cuco, sempre desenvolvendo ideias que não são suas. Não são criadores das suas próprias ideias e, consequentemente, também não da sua vida. Bom, frestas da atenção. Isso é uma coisa interessante que é importante que vocês percebam. Ainda que a fantasia, a princípio, não tenha nenhuma intenção de gerar fatos, na hora que você se distrair, vai gerar. Porque as coisas que existem no plano das ideias tensionam para poder chegar ao mundo e gerar fatos. Sabe aquela pessoa que você não gosta?
e você alimenta aquela ideia, essa pessoa não é boa, você alimenta, mas não fala para ninguém. Faz aquela carinha, dá um sorriso, dá um beijinho e não fala para ninguém. Um dia que você estiver distraída, mais estressada, que chegar atrasada, você vai chegar e vai cumprimentar todo mundo, menos aquela pessoa. Não vai ver, não vai enxergá-la. Sabe por quê? Aquela ideia que você alimentou, aproveitou da tua distração, do teu estresse para, pumba, gerar um fato. Você vai ignorar essa pessoa. Quando você menos esperar essa fantasia, se você alimenta, ela vai gerar fatos na tua vida. Então, não tenha ilusão de que formas mentais que você alimenta ao longo da vida vão ser impunes, ninguém vai ver, vai ficar só aí. Isso vai gerar fatos. Uma hora você, por uma fresta da desatenção, vai cometer algum erro grave, porque alimentou a raiz desse erro. Portanto, se você não quer viver ideias, não as alimente no plano mental. Ou então admita vivê-las em algum momento. Ou seja, uma conexão clara entre aquilo que pensamos e aquilo que vivemos. É interessante essa questão da medicina tradicional. Eu coloquei tradicional e não oriental, porque o Egito e o Ocidente também fazia isso. A própria Grécia, no templo de Asclépios, os sacerdotes de Asclépios, que era um templo que era ao mesmo tempo um hospital primitivo, faziam isso também. Eles diziam, não há como você curar uma doença se você não vai lá no plano sutil e pega a ideia que está gerando. Já pararam para pensar nisso? Uma vez uma médica cardiologista disse isso, eu achei muito interessante. Ela falava, olha, as doenças do coração hoje são as de maior letalidade, mais que câncer, mais de qualquer dessas doenças que estão na moda. Estatisticamente, de fato, só perde para acidente de trânsito. As doenças do coração são muito letais. E eu perguntei para essa pessoa, por que a senhora acha que tem tantas doenças do coração hoje em dia? Ela dizia, olha, eu tenho um palpite, eu acho que é por causa do ódio. Eu acho que o ódio afeta o coração, e ela era uma cardiologista. O egoísmo, a desagregação, será que quando impacta o plano físico, vocês acham que tem tendência a gerar o quê? O egoísmo é canceroso, não é? Ele desagrega, ele isola, ele gera células autônomas que não trabalham para o corpo. Então, as medicinas tradicionais, elas falavam que todas as doenças vêm de um plano sutil para um plano concreto. Esse templo de Asclépios, na Grécia, você ia lá para se tratar de uma doença. Antes que eles te dessem qualquer medicamento, eles pediam que você dormisse no templo. Porque naquela noite que você dormia lá, você sonhava com as causas da sua doença, em planos sutis. E se comprometia a mudar os seus padrões de resposta à vida. Porque senão não adiantava medicamento. Você simplesmente fechava um órgão de impacto e aquela doença ia perfurar em outro. Porque a doença vem do sutil para o concreto, assim como as ideias vêm do sutil para o concreto. Então as coisas que imaginamos, como eu falei para vocês, vão dar um jeito de gerar fatos. É uma coisa interessante. Eu trouxe 2 exemplos que eu acho particularmente interessantes para vocês. Um é de um médico, que tem alguns livros publicados, desses hoje que estão na moda, que ele levanta uma hipótese que eu acho curiosa. Eu não vou dizer que seja verdadeira, mas eu acho curiosa. Ele diz que até 2 anos depois que as pessoas aposentam, existe uma incidência muito grande de morte. Isso é estatístico. Ele fala, será que não é que as pessoas ficam a vida inteira dizendo, eu vou me aposentar e não vou fazer nada. Vou botar as pernas para cima e não vou fazer nada. Ele diz, bom, não fazer nada, só morto. Se você está vivo, está fazendo alguma coisa. Será que as pessoas não se programam para morrer e o corpo só executa? Será que elas não colocaram rodando aí esse programa e o corpo simplesmente levou à prática? É uma possibilidade, né? Imaginamos algo e não sabemos as consequências práticas disso, mas isso vai gerar consequências. E o outro, uma aluna minha em sala me falava uma história que eu achei muito interessante algum tempo atrás. Que ela dizia o seguinte, que anos ela trabalhou com uma colega, e essa colega vivia dizendo para ela, sabe qual é o sonho da minha vida? Ganhar sem trabalhar. O que eu mais queria era ganhar sem precisar trabalhar, sem precisar vir aqui. Ela falou, bom, depois de uns 10 anos a gente trabalhando juntas, um dia ela sofreu um acidente seríssimo. E até hoje, mais de 20 anos, ela ganha sem trabalhar, em cima de uma cama na casa dela. E você imagina, será que existe alguma relação? Será que a gente está programando os fatos da nossa vida? Ou não? Bom, se você pega todas as tradições antigas de medicina, de filosofia, vão falar isso, você está programando a sua vida. Você está gerando hoje as causas no plano mental, que serão fatos amanhã. Será que isso tem alguma relação? Eu acho bem possível. Pelo menos acho digno de tomarmos como possibilidade. Então pensem nisso, a questão das frestas da atenção que vão gerar fatos a partir das nossas formas mentais. Continuando, tomar consciência e assumir rédeas do processo. Assumir rédeas do processo significa tudo que eu quero ser, eu vou pensá-lo
e vou planejá-lo e vou delinear para mim mesmo o que será o meu futuro. E sempre vou estar me relembrando para que eu não me perca. Quando eu dou o curso de filosofia, tem uma passagem muito bonita que a gente fala sobre individualidade, que eu faço a seguinte pergunta. Imaginem que a gente colocasse na máquina do tempo Platão e trouxesse ele aos dias atuais. Ele entrasse com aquela calma filosófica que ele caracterizava e perguntasse para você, quem é você? O que será que Platão estava esperando que você respondesse? É uma perguntinha boba dessa, gente, 3 palavras. Quem é você? O que vocês acham que ele esperava que vocês respondessem? Não adianta você tirar sua carteira de identidade, seu CPF e dar para o Platão, que ele vai dizer, você é esse pedacinho de papel? No tempo dele nem existia esse pedacinho de papel. Dá o seu e-mail para ele, vai dizer, o que é isso, meu filho? Seu endereço, o que você vai dizer para o Platão? O que é que ele está esperando que você responda? Quando você diz para alguém a sua identidade, isso dá inclusive para essa pessoa uma previsibilidade do que você pode ou não fazer no futuro. Se eu der para você a minha carteira de identidade, você prevê o que eu posso fazer? Não. Só se você fizer numerologia com os números da minha identidade. Eu não acho que vai funcionar. O que você poderia dizer para o Platão que ele pudesse, inclusive, prever o que tem a ver com você e o que não tem no futuro? O livro dos mortos egípcios tem uma passagem muito bonita que diz, o teu nome interno está no futuro. Ou seja, sabe quem é você? Aquilo que você imaginou e fixou como identidade. Eu sou, a Lúcia, uma pessoa que pretende chegar ao final da vida mais justa, mais íntegra, mais coerente e mais fraterna. Pronto, essa é a minha identidade. Aí você sabe perfeitamente quem sou eu. Quando eu estou lúcida, quando eu lembro quem sou, eu estou me esforçando para ser mais justa, mais coerente, mais fraterna. Se eu não estou fazendo isso, eu estou fora de mim. Ou não era eu, ou eu estava fora de mim. É aquela dor de cabeça que dá no dia seguinte, quando a gente faz as coisas que não gostaria de ter feito, que a gente pensa, eu estava fora de mim. O que é estar dentro de você? Está indo para onde? Percebem que isso você tem que imaginar? Se você diz isso para o Platão, ele fica satisfeito. Porque aí ele pode até prever o que é pertinente, o que você vai fazer ou não. Ele pode prever o teu futuro, para onde você vai estar caminhando sempre. Você disse para ele aonde você pretende chegar. Ou seja, você disse para ele a tua identidade criada no plano da imaginação. Aliás, a filosofia antiga dizia que coração vem de core, coragem. É como se de uma certa maneira o teu coração já estivesse lá na tua identidade e o resto do corpo estivesse só correndo atrás. Eu amo isso, o ideal de um sábio, portanto quero chegar lá. Mas você não ocupa esse espaço, como falamos, vai ser ocupado por alguma imagem do coletivo. E daqui a pouco você está trabalhando para isso inconscientemente. Está tomando decisões em função disso. Tá? Então, imaginar a si mesmo e não fantasiar. Além disso, além de você ter uma meta clara de quem você quer ser, aquele momento doloroso, né, que a gente não gosta de pensar porque a gente tem medo da morte, imaginar aqueles momentozinhos antes da morte, quando eu olhar para trás, o que eu quero encontrar dentro de mim e qual rastro eu quero ter deixado no mundo. Pensar nessa obra final, fixá-la através da imaginação. E, além disso, saber, nessa caminhada que você faz para esse objetivo, em que degrau você está. Porque a fantasia também ataca aí. Eu quero ser uma pessoa justa e já estou quase lá. Vocês vão olhar para mim e vão rir. Como assim? Seja humilde. Tá bom que você queira ser uma pessoa justa, um objetivo nobre, mas veja em que degrau você está. Jung chamava isso de inflação do ego. Você está no 2º degrau, imagina que está no 20º. Você vai tentar atingir o 21º, vai levar um tombo e vai rolar a escada abaixo. Saber onde você está. Vocês percebem que isso é uma das maiores causas de traumas psicológicos profundos. É aquela pessoa que chega e diz, eu sou muito corajoso. E aí um belo dia, que às vezes acontece, né, cruza uma esquina, um assalto. Uma pessoa com uma arma. Fantasia resiste a assaltantes? Fantasia é a primeira que cai no chão e o deixa sozinho, despido, desnudo diante daquilo que ele realmente é. No dia seguinte, o trauma não é tanto pela carteira que ele perdeu, é por ter que enfrentar o espelho e lembrar do que ele fez. Às vezes a pessoa esquece. Tem um vazio, perde a memória, porque não suporta confrontar que ele chorou, gritou pela mamãe, rolou pelo chão, não suporta isso. Não suporta confrontar a decepção consigo mesmo, porque fantasia não responde à realidade. Ela primeiro que te deixa desnudo e na mão. E às vezes a pessoa não suporta esse trauma, porque se você não trabalha para se ver através de um esforço consciente de vontade, a vida vai te colocar contra a parede e vai te mostrar quem você é, porque você precisa disso. E a vida trama para a tua evolução. Ou seja, como dizia o imperador romano Marco Aurélio, que era um grande filósofo, ele dizia, hás de ser direito ou endireitado. Ou você trabalha para se ver ou a vida vai te colocar contra a parede.
Aquilo que popularmente a gente diz, ou vai por bem ou vai por mal. Você vai ter que se ver num determinado momento. Porque o sentido da vida é esse, conhece-te a ti mesmo. Então, essa fantasia em relação a objetivos e fantasia em relação a que altura estamos, olha a tua volta, olha as tuas pegadas, pelas vossas obras vos conhecerei. Em que altura estamos desse caminho? Uma pessoa que tem os problemas que eu tenho, uma pessoa que é justa, uma pessoa que tem os problemas que eu tenho, que tem as dificuldades de relacionamento que eu tenho, é uma pessoa fraterna? Uma pessoa que hierarquiza a sua vida da maneira que eu hierarquizo? É uma pessoa que realmente tem uma boa capacidade de convivência? Tem que verificar pelas pegadas que eu deixo. Tem que ter uma ferramenta mais concreta para não fantasiar sobre mim mesmo. Porque as decepções são terríveis. Os traumas que se geram aí são muito profundos. Então o homem imagina que pensa, isso é outra coisa interessante, fantasia desenfreada, né? Eu tenho várias ideias, você vai ver, nenhuma é dele. Nenhuma é dele. Vocês já pararam para pensar qual a ideia que vocês têm, que vocês viveram um fato, refletiram sobre ele, criaram várias hipóteses, testaram na vida e escolheram? É essa, eu penso assim. Eu penso assim das pessoas a partir de toda essa reflexão. A maior parte não tem esse histórico. Sabe por quê? Porque você comprou pronta. Vocês não acham engraçado isso que a gente vê correr pela sociedade? Todo mundo odeia um personagem público, amanhã adora, depois de amanhã odeia de novo, às vezes o mesmo. Vocês acham que esses sentimentos são reais ou a gente clonou? Sentimentos verdadeiros e profundos dá trabalho de construir. Ninguém odeia e ama assim de um dia para o outro. Isso você odiou e amou porque todo mundo odiava e amava, estava na moda. Então hoje tal personagem público é maravilhoso, amanhã cai no limbo, depois de amanhã volta de novo. Esses sentimentos, entre aspas, coletivos também não são teus, também são inventados. Pensamento, sentimento autêntico dá trabalho construir. Existe reflexão, existe profundidade. A maior parte das coisas que a gente pensa e sente não são nossas. Você é sentido, você é pensado e acha que tem um monte de conceitos sobre a vida. Não tem nada. Está tudo copiado. Tudo copiado. Na hora que você necessita de uma resposta para a vida, não tem nada consistente. Tem um monte de fachadas, um monte de intelectualismo, um monte de conceitos. Na hora que você vai aplicar, não tem consistência. Nenhum deles é realmente teu. Então, isso é um elemento que também haveria que verificar. O que de fato eu imaginei, o que de fato eu criei como ideia, o que eu captei, o que eu vi, o que eu construí e, portanto, tenho direitos autorais. Isso é meu, isso sou eu. Muito pouco. A maior parte das coisas são copiadas, né? E imaginamos uma última coisa super complicada, que princípios espirituais e nobres, elevados, são nossos inimigos, vão acabar com o nosso conforto, vão acabar com o nosso comodismo, vão acabar com essa vida mansa que a gente leva. Então, quando a gente começa a ver princípios, valores girando à nossa volta, vai de retro. Isso vai bagunçar a minha vida. Já contei para vocês que muitos anos atrás, essa é antiga mesmo, pouco tempo que eu tinha entrado em Nova Acrópole, eu tenho 26 anos de Nova Acrópole, eu ligava para um aluno, que era um aluno de uma turma minha, que eu já estava frequentando há algum tempo, e de repente sumiu. Eu liguei para essa pessoa para perguntar, por que você não está vindo, fulano? Você precisa de alguma coisa, quer mudar de dia? E essa pessoa me respondeu simplesmente o seguinte: eu não vou mais para o curso porque vocês estão me dizendo coisas que vão me obrigar a mudar, e eu não quero mudar, isso vai me dar muito trabalho. A vida está tão confortável do jeito que está, se eu continuar fazendo esse curso, eu vou ser obrigada a confrontar coisas que vão me fazer mudar. Eu prefiro não saber. E isso foi uma coisa que me marcou bastante, porque eu pensei, com essa honestidade toda, eu vou responder o que para ele? Se ele não soubesse, eu podia tentar mostrar isso para ele, mas já sabe. E eu não posso dizer que não é verdade, vai ter que mudar mesmo. Então, se você não quer mudar, o que eu vou fazer? Não posso enganar o consumidor, não é de fato, a filosofia faz mudar. Então, é curioso isso. Quando a pessoa começa a perceber princípios espirituais, toma como seus inimigos, porque acha que vai quebrar o seu conforto. É melhor não saber certas coisas. Vocês lembram de Matrix, o filme, o primeiro? Aquele cidadão que preferiu voltar para dentro da máquina, sabendo que tudo aquilo era uma fantasia, mas porque era confortável, agradável, saboroso. Isso, o bife. A ilusão é maravilhosa. A ilusão é maravilhosa, imagine. Então eu prefiro não saber, vai quebrar o meu conforto. Então isso é um elemento próprio da fantasia. Ela fantasia tudo que é elevado como seu inimigo. Qualquer coisa nobre, heróica, elevada, humana, vai desestruturar a minha vida, não vai melhorar a minha vida. Então deixa eu ficar longe disso, quando isso aparecer eu vou correr disso. E é engraçado que às vezes, esse caso desse meu aluno, ele tinha consciência, eu acho até melhor, porque depois pode reagir. A maior parte das pessoas não tem consciência. Eu liguei para vários outros alunos além desse.
que eles não me respondiam com toda essa sinceridade. Não, eu vou fazer um curso e depois volto. Eu vou fazer não sei o que e depois volto. E esse depois volto está até hoje. Na verdade, é uma fuga inconsciente, porque sente medo de saber coisas que podem lhe obrigar a posicionar-se de maneira diferente diante da vida. Isso é incômodo, isso é desconfortável, é melhor não saber. Fazer-se ao invés de fantasiar-se, ou seja, verificar as pegadas que deixamos no mundo, as respostas que o mundo tem dado a nós, tentar avaliar de fato em que ponto estamos e aquilo que queremos ser, construí-lo. Tem uma estratégia de construir a nós mesmos e saber que as coisas não caem do céu, a natureza não dá saltos. Como eu vou me tornar uma pessoa melhor para a convivência? Se tiver uma estratégia nesse sentido. Como eu vou controlar os meus pensamentos? Se tiver uma estratégia nesse sentido. Senão seria um dispersivo doente, que é um caso muito comum no nosso momento histórico. Como vou construir a mim mesmo? Se eu der passos nessa direção. A natureza não dá saltos, nem nada é dado de graça. Então, trocar a fantasia por um trabalho de construção. Esse segundo item é muito interessante, gente. Cuidado com suposições, porque criam um mundo irreal. Vocês já viram uma coisa engraçada? É pessoas que gostam de fofoca. E fez, fulano fez isso. Se você chegar e disser, não, eu estava lá, eu vi que fulano não fez isso. Não, sai para lá, você está estragando a graça da nossa conversa. Ou seja, eu não quero saber o que de fato aconteceu. Eu criei uma fantasia que é agradável, me dá prazer. Então, se eu souber o que de fato aconteceu, fica sem graça a beça. Então, sai para lá com essa história, você desmancha prazeres. Percebem que essa suposição cria um mundo virtual e você vive nele porque ele te proporciona algum tipo de prazer? A maior parte das coisas que temos sobre os demais são suposições, não são reais. Se você imagina que o outro gosta de você mais do que ele gosta, rejeita você mais do que ele rejeita, fez mais do que fez ou menos do que fez, você não vê o outro. Você projeta uma opinião tua sobre o outro e é como se ele fosse um espelho. Essa projeção substitui a visão. Você não quer saber o que as coisas são de fato. É mais confortável para vocês que elas sejam daquele jeito. Ou seja, você não vai procurando a resposta, você já vai com a resposta pronta, só querendo que os fatos endossem a tua resposta. Então, é como se fosse, sei lá, uma pessoa traumatizada com determinado, sei lá, os latinos não prestam. Ela não vai procurar conhecer um latino. Quando aparecer um, ela já sabe, não presta. É latino, não presta. E nem fala nada porque você pode mudar minha opinião, fica quieto. Eu não quero mudar minha opinião. Então, nós supomos e criamos... E vocês sabem que esse tipo de alienação pode gerar uma bolha mental que nos isole da realidade. Isso é patológico. Há casos onde as pessoas têm um mundo totalmente virtual, onde ela criou sentimentos nos outros, comportamentos nos outros, fatos, e não interessa a ela nenhum tipo de coisa que possa checar, possa conferir com a realidade, porque é agradável crer naquilo. Nunca aconteceu de vocês suporem a respeito de um ambiente, não vou ser bem recebido. E quando chega lá, vocês percebem que as pessoas não estão fazendo nada daquilo que você esperava? Como se fosse outro mundo, e aquilo era só uma bolha mental? As pessoas não vão gostar de eu ter ido. E você chega lá, está todo mundo bem, não tem nada daquilo. Era uma bolha. Às vezes ficamos caminhando e levando conosco essa bolha, e supondo o mundo ao invés de vivê-lo. Isso é fantasia também. E também gera um vício. Já ouviram falar de uma coisa chamada vitimização? Que é um dos piores vícios do nosso momento histórico, é uma fantasia. Em todos os lugares as pessoas estão fazendo alguma coisa contra mim. Porque se eu não tenho essa sensação... Uma vez eu vi, inclusive, um médico falando sobre isso, eu achei muito interessante. Que a vitimização gera um estímulo celular equivalente a de uma droga, vicia. Se eu passo um dia inteiro, 2 dias, sem me sentir vítima de ninguém, eu tenho síndrome de abstinência. Como se fosse uma droga, vicia. Os vícios psicológicos são muito parecidos com os físicos. Então eu tenho que olhar para as pessoas e ver que elas estão me discriminando, estão me tratando mal, estão fazendo alguma coisa comigo. Senão a vida fica muito sem graça, eu me sinto banal. É como se as pessoas não estivessem me percebendo. E isso é um desses elementos que gera uma realidade artificial. E isso pode desandar para uma esquizofrenia. Ou seja, eu sou o alvo do mundo. Eu sou tão insignificante, será que o mundo inteiro está perseguindo uma pessoa como eu? Que falta do que fazer? Todo mundo está pensando mal de mim, mas que gente desocupada. Por que alguém estaria pensando tanto a meu respeito para começo de conversa? Muita falta de assunto mental, né? Mas esse tipo de vitimização é uma forma de autoprojeção.
Se as pessoas me perseguem, é que de alguma maneira eu tenho uma importância específica. Isso dá a mim algum destaque. É patológico e é muito fruto da fantasia. Eu acho engraçado, gente. Um dia desses eu vi uma reportagem daquele Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que hoje é considerada a melhor universidade do mundo, né, segundo a última estatística. De vez em quando eles fazem umas estatísticas bizarras. E uma coisa que eles falavam é a respeito dessa questão de andarmos desdobrados pela vida. Você olha uma pessoa na rua, olha as pessoas passando, você percebe que ela não está de corpo e alma ali? O corpo está ali andando mecanicamente e a mente está imaginando que ele é a protagonista da novela das 8, imaginando o final de semana, as férias. As pessoas estão desdobradas. Ele dizia nesse estudo, existe um potencial humano quando ele está atento às coisas que ele está fazendo. Todo mundo tem um potencial de inteligência, de imaginação, que se ele colocasse toda a sua atenção naquilo que ele está fazendo, estouraria em termos de qualidade as coisas que o mundo faz. E, em geral, não estamos em lugar nenhum. Eles fizeram uma análise da vida do homem mediano e perceberam que o momento que ele está mais atento ao que está fazendo, por incrível que pareça, é o momento do ato sexual. Só aí. O resto do tempo ele está desdobrado. É engraçado isso? Imagina se você tivesse esse padrão de atenção em todos os fatos da sua vida, explodiria de qualidade aquilo que você faz. E, em geral, estamos desdobrados. Isso é fantasia. Em geral, estamos indo para um plano porque a vida te parece insípida, um plano que parece ter mais sabor do que a própria vida. Bom, então essa é a questão do mundo irreal, das suposições. Reproduzindo transição, o que é isso? Comprometer-se com criações sadias estimula a imaginação. Você já deve ter ouvido falar dessa frase que se atribui a Albert Einstein, mas a gente nunca sabe de quem são. Essas frases que circulam na internet pode ser de qualquer um, então eu não arrisco a autoria. Que dizem que uma bicicleta se equilibra no movimento. Tenta ficar em cima de uma bicicleta parada. Não fica, ela não equilibra. No movimento a bicicleta encontra equilíbrio. Então você vai perceber que você tem metas, você quer construir algo, você percebe que isso evoca a imaginação? Você tem um espírito de missão, você quer concluir algo na tua vida, você quer acrescentar alguma coisa ao mundo, a si próprio. Isso faz com que você puxe ideias. Isso gera, segundo Jung, até sincronicidade. Você sabe o que é sincronicidade? Quando você está muito fixado, quer criar algo, parece que você atrai as forças da natureza para trazerem aquelas ferramentas de que você precisa. Eu acho engraçado porque quando, por exemplo, tem uma palestra, algo para preparar, tudo que esbarra em mim durante a semana tem a ver com aquele tema. Quando eu fui dar a segunda palestra da minha vida, que foi sobre a civilização Inca, eu encontrava conjunto tocando música Inca na rua. Eu ligava a televisão, tinha aquela History Channel falando sobre os Incas. Era um negócio, era uma perseguição incaica aquilo. Porque eu pensava naquilo o tempo todo e parece que movimentava o universo para trazer Inca para a minha vida. Saturei deles, cansei. Mas é interessante isso, porque quando você tem uma meta, uma missão, quer construir algo, você movimenta a natureza para te trazer as ferramentas. Você tem motivação e isso mobiliza a imaginação. Você vê as coisas, relaciona. Você vê algo, você percebe como é que aquilo pode te ser útil. Vocês percebem? Quem não tem missão não tem imaginação. Quem não quer construir nada de grandioso com a sua vida não tem imaginação. É só um batedor de ponto na vida. Um dia menos, um dia menos. Ou seja, tem diretamente a ver imaginação com espírito de missão, com sentido, com querer construir algo com a tua vida. Senão não é possível. Você tem que estar em movimento para equilibrar. Senão não vai ser possível. A imaginação estimula a memória. Vocês sabem, para quem já fez algum curso de memorização ou já ouviu falar, que é o método mais eficaz que tem de memória é através de imagens. Não tenha dúvida, você imagina uma coisa em cima da outra, você quer lembrar um número, imagina os números relacionados ao objeto e cria uma imagem. Então o 7 é uma bengala, o 4 é uma cadeira, é uma bengala em cima de uma cadeira, um pato em cima que é o 2, você já decorou um número. Às vezes o número de várias casas, você cria uma imagem insólita, você grava aquilo. O método de memorização através de imagens, eu não conheço nenhum que seja mais eficiente. Às vezes você pode memorizar uma exposição oral enorme, criando um corredor com várias salas onde você entra e vai vendo coisas. A imagem é o melhor método de memorização que tem. Ou seja, quem não desenvolve a imaginação, em geral, também não tem memória. São potenciais interligados. É uma memória muito superficial, de pouca duração, de pouca capacidade de armazenamento de dados. Imaginação e memória estão diretamente relacionadas. Criar imagens e ser capaz de fixá-las.
Coloquei essa frase, que eu acho muito bonita, da nossa diretora internacional, e falar sobre o renascimento, que ela vai dizer o seguinte: temos o poder de nossa imaginação para nos conectarmos com as imagens arquetípicas. E segundo ensinava Giordano Bruno, gravar essas imagens arquetípicas em nossa memória. Cada ideia tem uma imagem. Se captarmos a imagem, captamos a ideia. Se recordamos a imagem, recordamos a ideia. Giordano Bruno, que foi um pensador do Renascimento, que morreu em 1600 na fogueira da Inquisição, Giordano Bruno, ele tinha uma técnica de memorização que ele andava pelo mundo ensinando para os príncipes. Ele não esquecia nada, ele relacionava os fatos da vida com as estrelas. Acho que ele era capaz de gravar textos enormes, tinha uma memória prodigiosa. E uma das maneiras que ele conseguia ser aceito pelas cortes medievais era exatamente ensinando o seu método de memorização. Ou seja, cada ideia tem uma imagem associada a ela. Se eu sou capaz de criar essa imagem mentalmente, eu não esqueço dessa ideia nunca. Ou seja, as pessoas de boa memória são pessoas de boa imaginação. Não sei se vocês já tiveram a experiência, recentemente aconteceu comigo, eu achei isso muito interessante. Eu ouvia uma música clássica e sempre me vinha uma imagem. Sempre me vinha uma imagem. Isso me lembra tal coisa. Tal melodia me lembra tal coisa. Aí um dia eu descobri que tinha um cidadão que tinha escrito uma letra para essa melodia clássica. E essa letra falava mais ou menos o que eu imaginava quando eu ouvia a música. Ou seja, não é tão aleatório. Uma pessoa que de repente se propõe a falar sobre uma música, se ela se concentra, se ouve, de repente capta uma imagem parecida com o que você captou, porque talvez esse som esteja associado a uma imagem mesmo. Não seja uma associação aleatória. Vocês já ouviram falar de pessoas que têm uma paranormalidade chamada sinestesia? Eles dizem que tudo que é captado por um sentido poderia ser captado por todos os outros. Ou seja, por exemplo, os sons têm uma cor, tá? As cores têm um gosto. Eles já fizeram experimentos também que pegaram duas pessoas, dois sinestésicos, e colocaram dos dois lados dos Estados Unidos. E mostravam coisas parecidas, uma nota musical, eles diziam tal cor. Os dois a mesma coisa. Como é que podia ser uma simulação isso? Foram fazendo vários estímulos e eles davam outros idênticos, ou seja, não é aleatório. Então, quando eu fixo uma ideia, ela vai sempre me relacionar com uma imagem. E se eu tenho essa capacidade de criação de imagens no plano mental, sou uma pessoa de uma memória prodigiosa. É o outro problema do nosso momento histórico, né? Uma falta terrível de memória, por pouca imaginação. Essa é uma frase também de um filósofo, que é o professor Jorge Ângelo Braga, que foi fundador de Nova Acrópole. Eu trouxe agora algumas frases para que vocês reflitam a respeito, que achei muito interessante sobre esse fenômeno da imaginação. Tal como postularam Bruno, Paracelso ou Jacob, a imaginação pode efetivamente mover montanhas, pôr em marcha os povos, e com ela os sonhos podem fazer-se realidade. Disse que, da mesma maneira que o que eu penso hoje eu serei amanhã, o que uma geração pensa será a humanidade do futuro. Nós não poderíamos ser algo que alguém não tivesse sonhado no passado. Porque as coisas nascem primeiro no plano das ideias. Se você acredita na humanidade, sonha com uma humanidade fraterna, um dia ela será. Mas se você não cria essa possibilidade no plano mental, ela nunca vai acontecer. Ou seja, imaginar é fazer história. Acreditar no homem, fixar aquilo que ele pode ser. E ajudar a humanidade a ver também essa possibilidade. Mas, para operar a transformação da visão na realidade, o operador deve projetar sua vontade com o sentimento mais puro que possua. Segundo Fitino, Marcílio Fitino, que era um grande filósofo renascentista, a imaginação produz 4 sentimentos: desejo, prazer, temor e dor. Se não os controlamos, agitam nossa alma, fazendo com que ela se perca. Fantasia. Imaginação exige a coragem e a determinação para fugir. Como eu falava para vocês, o cidadão que fazia filosofia comigo. Ele se imaginou mais virtuoso e ficou apavorado, foi embora. Nós temos que ter controle dessas emoções, porque senão não imaginamos. Temos um medo tão grande de crescer, um medo tão grande de mudar, que caímos na síndrome de Penélope, né? Aquilo que construímos de dia, na calada da noite, vamos lá e puxamos o fio. Se não temos um controle básico do nosso medo, do nosso pânico, do nosso temor, dos nossos desejos, boicotamos a nossa imaginação. Porque preferimos o ruim conhecido do que o possivelmente bom, mas desconhecido. Boicotamos a nós mesmos. Esse Paracelso, vocês devem ter ouvido falar, foi um grande precursor da medicina, né? Ele dizia o seguinte: o que é a imaginação, senão um sol no homem?
Imaginação é capaz de criar no homem possibilidades que nenhuma outra coisa seria capaz de criar. Para Paracelso, a imaginação ativa é o intermediário entre o pensamento e o ser. Concebe a imaginação como a encarnação do pensamento na imagem, símbolo. Um bom leitor pode captá-la. Imaginem vocês o seguinte, essa ideia do símbolo, só ela daria uma palestra à parte. Vocês imaginam que a maneira como a gente age, como a gente anda, como a gente se veste, como a gente gesticula, a entonação da nossa voz, por trás tem valores que a gente acredita e que fazem a gente agir assim? Vocês sabem aquelas mães antigas que olhavam para o namorado da filha, depois de 5 minutos de conhecê-lo, diziam: esse rapaz não é bom para você, minha filha. Pelo jeitão, elas diziam que era o jeitão. O jeitão era uma forma antiga de falar da imaginação simbólica. Que a maneira como você age transmite coisas que você acredita e que às vezes nem você está consciente. Isso é o símbolo. Se nós imaginamos coisas com nitidez, eu quero ser tal coisa, daqui a pouco você vai começar a simbolizá-las. É engraçado quando às vezes, depois de muitos anos fazendo filosofia, você sem falar absolutamente nada para ninguém, um dia no seu trabalho, porque você sabe, a filosofia é voluntária. Todos nós temos os nossos empregos porque nós trabalhamos voluntariamente em Nova Acrópole. Às vezes eu estou ali no meu trabalho, tranquilamente tomando o meu cafezinho, e vem uma pessoa, sem que eu nunca tivesse aberto a minha boca para falar nada, chega para mim e diz: olha, Lúcia, não sei o que acontece comigo. Eu tenho tudo que a sociedade diz que é suficiente para ser feliz. Tenho boas condições financeiras, tenho uma boa família, mas parece que me falta algo. Aí eu fico ali com a garrafa térmica na mão, perguntando: quem mandou esse cidadão falar comigo? Nunca abri a boca. Nunca abri a boca. É como se fosse, se eu botar, vocês não estão vendo formiga nenhuma aqui no chão. Você coloca um pouco de açúcar aqui, vocês vão ver, daqui a pouco começa a descer uma por ali, vem uma de lá, a gente não sabe como. Parece que é uma atração por afinidade. Quem necessita de valores, sente valores na maneira como você serve o cafezinho. Não pode isso. Se você nunca tenha dito nada, as pessoas vêm para você e não para outra pessoa. Por quê? De alguma maneira você transmite aquilo que você é. Né? Consciente ou inconscientemente. Então, cria aquilo que você quer transmitir. Quando as pessoas me dizem: bom, como é que eu ajudo vocês a fazerem propaganda de Nova Acrópole? Eu digo: é bom você levar um folhetinho, dar para um amigo, é bom você compartilhar um e-mail da gente, tudo isso é bom. Mas olha, seja virtuoso, que é a melhor coisa que tem. Todo mundo vai te perguntar por quê. Aí você diz: olha, a filosofia me ajudou a entender isso. Você não sabe como isso propaga, porque as coisas propagam aquilo que são. Macieira propaga maçã. Se você é filósofo, propaga a filosofia. Se você tem valores, propaga valores, não tem outro jeito. Você não vai querer que macieira propague laranja. Se você não vive valores, você pode dar folhetinho à vontade, você não vai propagar a filosofia. Entendem essa ideia? Então, por trás das nossas ações, das nossas posturas diante da vida, existem valores. Você precisa ser consciente disso, que você queira ou não está influenciando as pessoas. Seja responsável por aquilo que você propaga pelo mundo. Então, imagine com clareza o que você quer propagar, que imagem quer passar ao mundo. Que você pode propagar coisas em que você verdadeiramente não acredita. Cuidado com isso. Então, essa é a ideia do símbolo. Um bom leitor capta. Dizem que os sábios egípcios, os hierofantes egípcios, a pessoa estava passando e ele dizia: esse tem jeito para a filosofia. Esse é honesto, esse não é. Para a maneira que o cidadão estava passando na rua. Vocês já sabiam ler esses símbolos. Nós hoje não temos mais tanta profundidade para isso. Mas intuitivamente captamos muita coisa. Expressando-se, Deus se manifesta em um universo que se situa entre o espírito puro e o real concreto. Quer dizer, um mesocosmos, o mundo da imaginação criadora. Imaginar é criar, revelar. Então, quando você imagina que você é capaz, por exemplo, de ser uma pessoa fraterna, você está pegando uma coisa que estava oculta lá dentro de você e revelando, trazendo ao mundo. Você está pegando potenciais ocultos que estavam em você e trazendo ao mundo. Você criou um mesocosmo, uma ponte. Você é um pontífice entre céu e terra. Os potenciais que estavam lá latentes, você os revelou, você os tornou visível ao mundo. A imaginação cria no homem a essência de seus propósitos, a potência de seu surgimento. Isso é uma frase de um historiador francês, eu acho muito bonita. Ou seja, a imaginação revela aquele potencial que existe dentro de você, porque você não poderia imaginar uma coisa que não existisse. A imaginação capta realidades do plano das ideias. Você não poderia se imaginar justo se você não tivesse esse potencial. Você não poderia se imaginar fraterno se você não tivesse esse potencial. Tanto para bem quanto para mal, a imaginação percebe possibilidades que existem dentro de nós. E se você se identifica com elas e as vive através da vontade, você gera realidades.
Imaginação junto com vontade cria realidades, cria fatos, faz do homem um construtor. A imaginação, mais uma vez, isso é Giordano Bruno, muito interessante, ele trabalhava muito com essa ideia de imaginação. A imaginação reclama ser o primeiro vínculo da alma, meio termo entre o temporal e o eterno. Ela é o sentido dos sentidos e, propriamente falando, o único sentido verdadeiro. É o corpo e veículo da alma, a fonte de onde flui a vida humana, o método mais venerável de se comunicar com Deus. Então imaginem vocês que a gente tem sentidos externos, a visão que vê a superfície dos objetos, a audição que percebe os ruídos, o tato, etc., os nossos 5 sentidos. A imaginação é um sentido interno, ela não inventa, ela tateia algo que está dentro de você. Bom, a gente está levando em consideração o que muitos homens do passado disseram. Ela é um sentido, ela está tateando algo que está adormecido dentro de você. Ela percebeu, ela não inventou. Eu estou imaginando que eu posso ser uma coisa que eu não posso. Olha, se você consegue visualizar isso com clareza, você pode. O Walt Disney costumava dizer isso, né? O que eu posso imaginar, eu posso fazer. Tá? E fez. Nós sabemos que foi a vida de Walt Disney. Então, ela é um sentido interno. Ela tateia aquilo que de mais elevado e mais divino você tem. Ter a imaginação embotada, ter uma preguiça mental, que é o pior tipo de preguiça que existe, o não desenvolvimento da vida interior, o não desenvolvimento da imaginação, é passar a vida como um desconhecido de si mesmo. Ignorar, talvez, aquilo que você tinha de mais precioso. Eu já falei para vocês que uma ocasião, não sei explicar porquê, eu estava totalmente desocupada numa livraria, porque só podia estar desocupada para fazer uma coisa dessas. Eu inventei de folhear um livro que era o Diário de Marilyn Monroe. Eu achei isso muito engraçado. Me deu curiosidade, eles publicaram recentemente isso. Diário, inclusive, com facsímile da letra dela. E tem uma passagem do diário dela, gente, que ela diz o seguinte: olha, as pessoas acham que me amam, as pessoas nem me conhecem. Elas amam uma fachada, uma imagem da moda. O que eu sou realmente, nem eu amo, porque eu não conheço. Eu sou uma estranha para mim mesma. E talvez morra assim. Eu fiquei tão impressionada com isso, porque a gente tem tantos estereótipos. Talvez se a Marilyn Monroe estivesse viva, eu não convidasse ela para um curso de filosofia, achasse que ela não ia gostar disso. E parece que gostaria, né? Parece que gostaria. Parece que necessitava disso. Vocês percebem que ela percebia que dentro dela havia um núcleo oculto, que nem ela sabia o que ela era? Nem eu me amo, eu não sei o que eu sou. E talvez morra assim. E talvez tenha morrido. A imaginação tateia esse núcleo interno, a tua verdadeira identidade. A imaginação é uma ferramenta de vida interior. Quando o homem fica embotado, superficial, comodista no plano mental, ele se torna um estranho para si mesmo. Essas são algumas frases, como eu falei para vocês, que eu trouxe porque achei muito bonito e fiz questão de compartilhar com vocês. Esse é um caso real que aconteceu há não tanto tempo, né? Algumas décadas atrás, alguns já devem conhecer, que é a história de Jean-Dominique Bauby. Decidi parar de ter pena de mim mesmo. Além do meu olho, há 2 coisas que não estão paralisadas: minha imaginação e minha memória. Jean-Dominique Bauby, ele sofreu um derrame cerebral maciço e ficou totalmente imobilizado. Ele funciona apenas um olho e ele está lúcido. O escafandro e a borboleta. Ele diz: eu parei de ter pena de mim, eu tenho 2 coisas muito boas, eu tenho um olho e tenho a minha imaginação. Minha imaginação e minha memória e o meu olho. Suficiente para que eu faça muita coisa. E se a pessoa tem todo o corpo e não tem nem imaginação nem memória, o que vai fazer? Sem nada. Talvez muito menos do que ele. Percebam? E a gente não chama isso de um inválido, e chama ele. Pessoa totalmente destituída de imaginação, de vida interior, de autoconhecimento, a gente não chama de um inválido, chama ele. Não é curioso isso? É questão de valores. Essa semana mesmo me falaram: agora dia 21 vai ser o dia do inválido. Hoje eu estava pensando sobre isso. O que a gente chama de inválido? Uma pessoa que não é capaz de fraternidade, a gente não chama de inválido. Uma pessoa que não é capaz de nenhuma sensibilidade aos sentimentos alheios, a gente não chama de inválido. Chama quem não tem um braço, quem não tem uma perna, esse se vira bem. Agora o outro é muito difícil, percebem? E do ponto de vista filosófico, a gente teria que rever o que é invalidez. Compromete muito mais a invalidez psicológica, a invalidez de alma do que a invalidez de corpo.
E por fim, para terminarmos o nosso pequeno bate-papo, uma frase de Carlyle: se queres semear para a eternidade, semeia nas infinitas faculdades do homem, em sua inteligência e em sua imaginação. Ou seja, existe inclusive um filme que eu gosto muito, bem conhecido, que é aquele Gladiador, que tem uma frase famosa, né? O que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Não é o que fazemos fisicamente, não é se nos alimentamos, se dormimos, porque isso não é fazer, isso é inércia, isso é mecanicidade, isso é o instinto que faz, não somos nós. O que fazemos em vida é aquilo que se espera de um ser humano, o que humanamente fazemos em vida. E aquilo de humano que fazemos na vida passa por imaginação e passa por vontade, necessariamente. E isso ecoa pela eternidade. Isso faz diferença, isso soma, isso justifica a nossa vida. Como eu falava para vocês, todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Esse tipo de invalidez que amortece a alma do homem faz com que ele só sobreviva. Morra sem saber o que a natureza reservava a ele. Morra um estranho para si mesmo. Isso é muito triste. É a pior forma de invalidez. Bom, então isso é basicamente o que eu gostaria de trazer para vocês, para que vocês tivessem uma ideia de como isso era importante no mundo clássico. Como falei para vocês, isso é bastante abordado no nosso curso de filosofia, isso é um pequeno extrato. E para que possam trabalhar um pouco com a imaginação, pensar o quanto, ousem pensar o quanto podemos crescer e ser úteis a nós mesmos e à humanidade através da nossa vida. Ousem imaginar-se grandes, ousem imaginar-se humanos. Porque a natureza espera isso de nós, ela nos fez para isso, ela nos imagina humanos, ela nos fez para isso. Uma das piores coisas que existe nos dias atuais, insisto, é perder a fé no ser humano. Que não ousamos imaginar o quão grandes podemos chegar a ser. E, no entanto, temos isso como potencial implícito na condição humana. Se um ser humano foi grande, isso existe dentro de nós como potencial implícito. E é nosso dever imaginá-lo como possível. Experimentem isso. Ver a vida de um grande homem e se imaginar fazendo exatamente isso. Você vai perceber que vem um medo, um certo terror, mas dentro de você também uma certa sensação de glória. Eu posso. Eu de fato posso. E vou deixar de realizar pelo menos uma parte disso e não vou viver. A fantasia sempre vista como negativa, às vezes um momento assim de vou fantasiar, passar uns minutinhos fora da realidade, voltar, isso não é... Você vai perceber que ela é bem viciosa, porque ela traz uma gratificação sem esforço. Mas isso não é necessário, às vezes num dia tão esforçado, um momento de fuga. Você vai perceber que é uma outra maneira de você compensar o estresse, levando a consciência para coisas belas, levando a consciência para coisas nobres, sem adquirir vícios. É como se você dissesse, eu estou muito estressado, vou usar uma droga. Bom, tá bom, vai servir, mas você vai pagar um preço caro por isso. Há formas de você desestressar sem partir para coisas que podem te comprometer. Porque a fantasia, ela gera uma substituição da vida. E essa substituição da vida vai se tornar um vício, porque ela te dá prazer com muito menos esforço do que a vida. Daqui a pouco você está desdobrado e não consegue fixar mais. Tem pessoas que você está falando com elas, vocês já devem ter percebido, isso é muito comum no nosso momento histórico. Se você demora mais de 30 segundos falando, ela já não está mais ali, ela está te olhando assim, feito uma coruja. Você percebe que ela já não está mais ali, não consegue fixar a atenção, às vezes, por um minuto. Vocês já viram isso? A dispersão é uma doença, gera patologias. Você tá, é como se fosse Maquiavel, os fins justificam os meios. Não, mas eu vou descansar, então os meios justificam. Eu posso fantasiar porque é por uma boa causa. Olha, os fins e os meios têm que ser coerentes. Então, no caso, é melhor você imaginar coisas boas, tirar esse momento. Imaginar coisas boas, elevar a consciência com uma boa música, lembrar de um bom momento. Use para isso a memória, use para isso a inspiração. Os sufis, não sei se você já ouviu. Em fantasia, a gente fica meio aí, né? Se você está fantasiando, você está imaginando. Não, na verdade, todos dois são criar imagens, mas você percebe que a fantasia, ela te dá um tipo de prazer sem nenhuma pretensão de realizar nada na tua vida. Então, vocês imaginem, por exemplo, que eu gosto de uma boa música e eu passo mentalmente essa boa música. Essa boa música no meu plano mental me traz inspiração, me dá vontade de ser um pouco mais amorosa, me dá vontade de expressar melhor os meus sentimentos. Ela gera um planejamento para a ação. A fantasia não gera nada, muito pelo contrário, ela te prende ali, você quer sair e não consegue. E em qualquer desatenção, quando você menos imagina, você foi para lá. Ela cria um mundo paralelo que te rouba a vida. Ela não gera nenhuma projeção para realizações futuras.
Ela não tem relação com esse mundo, ela é um mundo à parte. Você sempre ouviu, vai fazer alguma realização futura? Normalmente Com certeza. Aquela música que você já ouviu 50 vezes deitado. Não, você vai perceber, quem assistiu Caibalion, a gente falava um pouco sobre isso, Platão, ele falava demais da música, que a música é vibração. E essa vibração, ela puxa a tua consciência para a sintonia com essa vibração. A gente não precisa ser sinestésico, nenhum paranormal, para perceber, por exemplo, que uma pessoa que gosta de música vulgar, em algum momento ela vai ser vulgar. Uma pessoa que gosta de músicas violentas, em algum momento ela vai expressar violência. E a consciência dela afinizou com aquele nível de vibração. Em algum momento ela vai expressar coisas afins. Nada na vida é impune. Aqueles que assistiram Caibalion, eu dizia para vocês que a nossa essência, segundo a tradição egípcia, isso é complicado, mas dá para a gente imaginar, diz que a nossa essência é o padrão em que a nossa consciência vibra. Isso é você. Os egípcios chamavam isso de nome interno. Minha consciência vibra nesse plano. Ela vibra diante da beleza, da bondade, da justiça. Bom, isso sou eu. E o que eu tenho que fazer? Pegar coisas que vibrem nessa mesma sintonia para poder assentar a minha consciência aí, ou puxá-la para frente. Eu começo a me afinizar com coisas que vibram aqui embaixo. Eu vou puxar minha consciência para baixo. Então vocês vão perceber que ao longo da história sempre falou a respeito de depurar o gosto, que o gosto não é impune. O que você lê, o que você ouve, as companhias que anda, porque tudo é vibração. E quando você cria sintonia com uma vibração muito baixa, a tua consciência vai voltar lá. Vocês vão perceber que é uma coisa tão complexa isso, gente. Para nós, né? No passado era óbvia. Vocês vão ver que o teatro grego, eles tinham muito cuidado quando uma pessoa, por exemplo, ia fazer um personagem que era um vilão. Precisava ser uma pessoa madura, com muita identidade, com muito autocontrole. Eles diziam, uma pessoa imatura, que interpreta muito bem o personagem de um vilão, a consciência dela se identifica com isso. E depois ela pode tomar isso como uma possibilidade. Isso pode gerar loucura, isso pode gerar delinquência, isso pode gerar um monte de coisa. Batman. Exatamente. Batman. Todo mundo que fala a respeito desse primeiro desse Coringa do Batman Begins, qual foi aquele? Não me lembro mais. Vocês conhecem esse Batman onde o Coringa se suicidou ao final do filme? Era um garoto imaturo, tá? E diz que ele ficou trancado num hotel estudando o personagem, simulando, ele criou uma identidade patológica, porque o personagem é patológico e ele não era maduro para isso. Esse ator também, dos Velozes e Furiosos, né? Também morreu. Esses teatrólogos gregos, um Ésquilo, esse pessoal, eles tinham muito cuidado com os atores. Você não pode colocar uma pessoa imatura, por quê? Porque você gerou uma afinidade com uma vibração que a consciência dela pode voltar aí. Precisa ser uma pessoa madura o suficiente para se desidentificar. Isso. E o Coringa é um psicopata. Ele adquiriu um padrão mental de psicopata. Isso, e criou isso como possibilidade na sua psique e se identificou. Isso para um grego seria irresponsabilidade fazer isso com uma pessoa. Ou seja, o tipo de música que você ouve, o tipo de leitura que você faz, tudo isso gera consequências na sua vida. Então, quando você alimenta hábitos de boas músicas, na verdade você vai gerar, às vezes, se você é um arquiteto, construções naquilo, você não é musicista, você vai gerar construções naquilo que te é próprio. Você é um filósofo, obras na tua vida. Você é uma pessoa de valores, de gerar valores, mas daquele padrão vibratório. Você vai perceber que existe uma relação entre a casa que você constrói, os valores que você tem e a música que você ouve. Embora sejam coisas diferentes, mas estão todos padrão, vibrando no mesmo padrão, numa mesma sintonia. E as músicas clássicas, elas têm um padrão alfa que, quando você está estudando, estimula o teu potencial de aprendizagem. Sobretudo música barroca. Não sei se vocês ouviram falar isso de estudos que se faz até em viveiro de planta. Sabem que planta gosta de bar? Planta de bom gosto, né? Melhor do que os seres humanos. Planta gosta de música e não é qualquer música clássica, ela gosta de barroco, especialmente bar. Ou seja, as plantas têm melhor gosto do que a maior parte da humanidade. Ou seja, um padrão vibratório que até a vida vegetal é influenciada. É curioso isso, é interessante. Já teve estudos e mais estudos de música em viveiro de plantas. Queria voltar aquele ponto que você colocou, o exemplo do cafezinho, em que um rapaz se aproximou de você e falou, o que acontece porque eu sou tão bem assim, estabilizado financeiramente, tenho uma família boa, e que a questão da felicidade. Então, assim, o que você explica isso assim, filosoficamente? Não entendi bem a pergunta. O que você está querendo? Assim,
Porque ele chegou para você e falou que ele não entendia o porquê. Porque ele não era feliz, você está dizendo? Não era feliz. Porque ele tinha um padrão de sobrevivência muito confortável, mas não fazia nada por ninguém, nem fazia nada pelo seu crescimento como ser humano. Você sabe aquela coisinha de chegar em casa, ver a televisão, final de semana no clube, mas incapaz de pensar na dor da humanidade, capaz de desenvolver um senso de justiça mais apurado, ou seja, ali voltado sobre as suas coisinhas pessoais. Platão, a gente fala bastante sobre isso, né, que é aquela definição maravilhosa de amor que ele tem, que ele diz, existe um limiar do amor humano, que é quando você para de olhar para as coisas e pergunta para que elas me servem. Quando você começa a olhar para as coisas e pergunta como eu posso servir a isso. Quando você se coloca a serviço da humanidade, quando você toma a dor da humanidade como problema teu, quando se responsabiliza em ser melhor para dar exemplo, quando se sente na necessidade de acrescentar alguma coisa ao mundo, um pouquinho que seja, você saiu da sua bolha pessoal. Porque por muito que seja uma pessoa, digamos assim, honesta, vive lá a sua vidinha pessoal, mas se ela vive só em função daquele globinho, ela é como se fosse uma célula que não trabalha para o corpo, trabalha só para ela. Tá? Como é que a humanidade vai viver como um organismo se tem células que não pensam no corpo? As células têm que pensar no corpo. Não é uma coisa doentia. Nenhuma sociedade sobrevive cada um por si, isso é inviável. Então tem que cruzar esse umbral humano do amor, onde ele começa a se sentir comprometido com a humanidade e sentir-a também como sua família. Tá? Tem que romper essa bolha, tá? E sentir-se como um membro da humanidade, que também é responsabilidade sua. E chega uma hora que a nossa alma pede isso. Começa a se sentir angustiado como esse cidadão. Bom, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas viver só isso? Já criei família, já criei filhos, mas e agora? Parece que tenho necessidade de algo mais, o que está faltando na minha vida? Você como estudiosa assim, da construção, né, político-social, econômica do mundo, você acha que já está acontecendo algum movimento no sentido de transitar da religião propriamente dita, né, para esse tipo de... Porque eu estava falando com o André, hoje isso é que me atende mais do que a religião, sabe? Assim, me traz mais crescimento, mas eu tenho muito mais interesse em estar aqui do que estar lá no banco de igreja. E há tempos atrás o Fred falou alguma coisa nesse sentido, né? De que a religião era o ópio do povo e de que ele vislumbrava o momento em que a humanidade trocaria, né, a religião pela... Acho que ele citou a psicanálise, mas dá para ter uma ideia de que, sabe, alguma coisa pode estar acontecendo nesse sentido, ou não. O que você tem que entender é que não está errado o seu raciocínio, mas dentro de uma visão maior a gente tem que evitar de ter preconceitos. Imagine vocês uma criança que você quer que ela coma salada. Você não vai poder chegar para ela e dizer, minha filha, coma salada, porque saladas são fibras. E isso vai ajudar no funcionamento dos movimentos peristálticos do seu intestino. A criança de 5 anos olhando para você, que mamãe? Me dá um chocolate. Não vai dar. O que você tem que dizer para a criança de 5 anos? Filha, come salada, porque senão Papai Noel não traz presentes. Não é isso? Se você comer a salada, mamãe fica feliz. Ou seja, você tem que trabalhar com uma certa ideia de um pouco de medo e desejo. Nesse momento não tem jeito. A educação trabalha com o que a criança é capaz de entender. Não tem jeito. Então você vai perceber que existem vários estágios. A gente não está com um quadro aqui hoje, mas imagine como se fosse um grande triângulo. Existe um estágio básico que tira o homem da mera sobrevivência, começa a implantar nele valores, mas é um estágio onde a pessoa necessita ainda um pouco desse elemento externo. Deus fica triste, Deus gosta. Aí depois ela vai passando para perguntas mais profundas. O que é Deus? Aí vai tendo respostas mais profundas. Deus é uma inteligência que organiza tudo, porque não existe caos, existe cosmos. Ela vai passando. Chega de um umbral, diz que ela começa a fazer perguntas mais profundas, que entraria em paralelo com a ideia da religião, com a ideia da filosofia. Aí começaria. Aquele escritor, inclusive, Amit Goswami, ele fala disso de uma maneira muito engraçada, que ele chama de pós-morte 100, pós-morte 200 e pós-morte 300. Diz que pós-morte 100 é quando o cidadão só pensa como é que ele faz para ter bênçãos e não ser castigado. Está mais ou menos limitada aí. Aí ele começa a perguntar, mas por que as pessoas são castigadas? Deus é justo? O que é a justiça? De onde eu vim? Para onde eu vou? Ele já está beirando o pós-morte 200, está entrando no campo filosófico. Aí ele começa a perguntar, num determinado momento, por que Deus está separado de mim? Por que eu estou separado de você? Será que nós somos dois ou somos um só?
O que está por trás de tudo isso? Ele já passou da filosofia, já está chegando na sabedoria, o pós-morte 300, que ele chama. Acho engraçada essa classificação que ele fez, mas para mostrar que cada coisa tem o seu momento e a natureza não dá saltos. Então, o que você teria dentro de uma religião egípcia, por exemplo? Quando a pessoa fazia perguntas mais profundas, o próprio sacerdote religioso dizia: olha, meu filho, começa a estudar filosofia também, que vai te ajudar. E quando chegava a um certo patamar da filosofia, vai para os mistérios, vai para as iniciações, porque agora nem filosofia não dá mais para você. Agora, no momento histórico que a gente vive, isso não existe em lugar nenhum. A filosofia ficou intelectualizada, mistérios não tem mais, e a religião, em geral, ficou com teto baixo. Você começa a fazer pergunta demais, você se torna incômodo. Percebe? Desconectou essa pirâmide civilizatória. Você começa a fazer muita pergunta, você bate com a cabeça no teto. A filosofia já não tem mais nada a ver com a vida, é um mero intelectualismo, a história da filosofia. E mistérios não tem mais. Então você gera uma dicotomia que não era para existir. Não tinha nenhum tipo de dicotomia, por exemplo, na filosofia platônica. Lá pelas tantas ele está desenvolvendo uma lógica perfeita e de repente ele apela para o deus Apolo, o deus délfico. Aí vai para as festas panateneias. Não tinha nenhuma dissidência. Ela pelas tantas entrava nos mistérios de Eleusis, era tudo conectado. No Egito tampouco, na Índia tampouco. Você saía de uma escola Vedanta, entrava na filosofia, entrava nos mistérios, tudo conectado, tudo bonitinho. Agora, o nosso é um momento muito materialista, onde as coisas se tornaram rasas. Aí parece que a gente está fazendo uma guerra. Não, você não vai. Como? Eu não vou entrar em detalhes a respeito de denominações, mas o que você vai perceber é que quando uma pessoa tem uma relação natural e sadia com a religião, ela gosta da filosofia. Quando começa a haver uma guerra, aí é estranho. Ou quando um filósofo começa a negar a religião, também é estranho. É natural que cada coisa tivesse seu momento e fluísse naturalmente. Não era para ter guerra aí. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes na minha vida, eu fui fazer palestras externas. Porque aqui é muito diferente. Vocês vieram aqui para assistir uma palestra de filosofia. Às vezes, quando você vai a uma faculdade porque o professor convidou, o aluno está lá porque tem que assinar a chamada. E aí você fala da coisa que você mais gosta, que mais te emociona no mundo. Sei lá, está falando do mito da caverna, um negócio maravilhoso. E tem gente vendendo bijuteria, desdobrando aquele... Sério, já aconteceu isso comigo. Desdobrando aquele feltro e vendendo bijuteria, de tão interessados que estavam. Tem pessoas que não estão no momento para a filosofia. E não adianta, você não força. Tudo tem o seu momento. Para essa pessoa, uma ética religiosa que determine certos limites, se ela não tiver isso, fica bestial, fica escravo dos instintos. Percebe? Isso é bom, é necessário. Agora, não é bom quando fanatiza e prende a pessoa. Transitar através desses degraus é natural na cultura humana. Agora, não é natural quando isso passa a ficar fechado, isolado e não permite crescimento. Se surgir algum sábio aqui, eu vou falar para ele: filosofia não é para você, vai, sei lá, para o Tibete. O Tibete não, que está cheio de chinês lá, não sei para onde mandar ele. Não sei para onde mandar ele, definitivamente. Mas até agora não me apareceu nenhum, acho que eles são meio raros. Quanto à fantasia infantil? Na verdade, você vai perceber que é muito difícil a gente delimitar o que é fantasia infantil, porque tem muita coisa que a gente diz que é fantasia e que é uma realidade. Você vai perceber muito amigo invisível. A gente diz: meu filho conversa com um amigo invisível. Vou dizer uma coisa, pela pouca experiência que a gente tem de educação com criança, a maior parte de amigos invisíveis não são imaginários, são elementais da natureza que essas crianças percebem. Fadinhas, essas coisas, elas veem. Tem uma inocência que permite que elas vejam. Agora, quando é um processo que você percebe que está substituindo a realidade, sei lá, não vou estudar para a escola porque fulaninho vai me ajudar na hora, vai me inspirar, às vezes pode acontecer. Já é uma evasão que se torna perigosa quando desajusta a criança. Agora, a criança, em geral, que ela tem um processo imaginativo muito grande. Ela sonha que ela é o príncipe, ela é a princesa, e ela pode ser, e deve. Ela tem sonhos de nobreza. Tem um livro muito bonito do professor Michel Echenique, que foi o fundador de Nova Acrópole no Brasil, que ele se chama As Duas Pontas. Que ele dizia que esses sonhos que a criança tem, do príncipe e da princesa, é o que ela vai realizar ao final da vida. As duas pontas da vida se unem. Só que aqui ela sabe defender os seus sonhos, ninguém mais vai roubar dela. O que vamos ser? Vamos ter um sangue azul, que é ser inspirados no celeste, ter um comportamento totalmente pautado na nobreza, na dignidade. Isso é um príncipe, isso é uma princesa, matando dragões, que são a bestialidade, a violência, a loucura, a alienação, para salvar a princesa encantada, que é a nossa própria alma. Tudo isso é símbolo
O que a criança acredita é mais real do que aquilo que o adulto acredita. Eu dou muita palestra sobre conto de fada, eu acredito em Papai Noel, é uma realidade Papai Noel. Papai Noel é o ancião dos dias. Aquele cidadão vestido de vermelho no meio das neves, vocês acham que isso é o quê? O frio do materialismo, a tua alma vibrando ali no meio. Papai Noel é uma realidade simbólica. Aí o pessoal diz para a criança que Papai Noel é uma mentira e bota ela para acreditar no consumismo, na sensualidade. Isso é uma mentira. Isso não leva a lugar nenhum. Então, na verdade, a criança, muitas vezes, o que a gente chama de fantasia é imaginação. Ela está imaginando uma nobreza que um dia ela pode viver. Ela pode ser aquilo que ela está imaginando. Às vezes percebe coisas na natureza também que a gente não percebe, também pode ser uma realidade. Tá? Então, há que ver o que é realmente fantasia e quando é que passa de um padrão que pode se tornar patológico, quando substitui a realidade. Então, eu não vou arrumar o meu quarto porque o meu amiguinho invisível vai arrumar. Bom, aí já é um caso para você começar. Né? Ou é cara de pau ou ela realmente está fugindo da realidade. Né? O que mais? Mais alguma pergunta? E assim, você falou muito dessa coisa do coletivo, né? Que você não pensa aquilo, mas as pessoas vão te levando a pensar. Esse é o caso da nossa política nesse momento, onde ela está dividida em dois polos, que a gente não consegue, enfim, as pessoas não se entendem, a gente tem aí um ambiente político onde a gente percebe que está cada um por si, ninguém pensa mais no país, fica aquela confusão, os deputados querendo conquistar o poder, os petistas querendo permanecer no poder. A gente pode levar para esse... O que você percebe é que por trás aliás, por trás de qualquer problema humano, eu desafio vocês para encontrarem um problema humano, seja político, seja econômico, seja social, seja o que for, que por trás não haja o egoísmo. O egoísmo manifestou aí na política, nesse caso que você está falando. Ele manifesta na economia, manifesta em todos os lugares. O egoísmo não só de quem dirige, mas de todo o grupo. Porque é uma coisa interessante, vocês vão perceber, Platão mesmo fala sobre isso. E tem um livro dele, que é a República, que ele vai falar muito sobre a formação de líderes. Ele diz, ela é uma criança, quando ela é pequenininha, que ela tem dentro de casa dela uma flor, que ela arranca aquela flor e leva para o colégio, porque eu quero que muita gente desfrute da beleza dessa flor. Não quero ficar só para mim. Eu quero compartilhar as coisas que eu tenho de melhor. Fica de olho nela, pode ser que ela seja um bom líder. Mas aquela criança que arranca algo do colégio para levar para casa, que eu quero que seja só meu, não bota para governar, porque isso não vai dar certo. Porque você não pode esperar de uma pessoa que ela seja algo que ela não é, isso é cruel. Você não pode esperar que uma macieira dê, sei lá, abacaxi. É cruel. Você plantou macieira, ela vai dar maçãs. E quando ela dá maçãs, não diz você me decepcionou, você que foi bobo. Por que você plantou macieira? Quando a gente coloca no poder pessoas que não superaram o nível de querer as coisas para si e dá a elas liberdade de pegarem tudo e levarem para sua casa, sabendo que elas não superaram isso, você está esperando que uma macieira dê abacaxi. Então, é cruel esperar das pessoas aquilo que elas não podem dar. Você lembra do Pequeno Príncipe, que está em moda? Quando o rei diz para ele que ele comanda, ele pede que o sol nasça todos os dias, que se ponha todos os dias. Aí o príncipezinho diz, mas você não precisa mandar, ele já faz sozinho, isso é próprio do sol. O que o rei diz? Mas seria cruel da minha parte pedir alguma coisa para o sol que não fosse própria do sol? Eu não seria um rei, seria um tirano. Você não pode pedir das pessoas aquilo que elas não podem te dar. Uma pessoa que é egoísta, alguém um pouco mais maduro, percebe, sei lá, desde a adolescência. Percebe que aquela pessoa, precisa ter uma educação, mas não bota no poder. Porque o poder vai dar oportunidade que esse egoísmo se realize em larga escala. Então a gente está transferindo, às vezes, para uma pessoa que está no poder um defeito que a gente também tem. Eu garanto que se eu estivesse lá não faria a mesma coisa. Eu quero as coisas belas todas para mim, eu saio despindo o mundo para trazer tudo para minha casa, ou eu penso em compartilhar, eu penso em embelezar o caminho por onde eu passo. Eu me preocupo em deixar os lugares por onde eu passo melhores do que estavam quando eu cheguei. Isso é uma característica de um líder. Aí você vai dizer, mas eu não sei reconhecer quem tem isso. Sabe por que você não sabe reconhecer? Porque não tem. Porque se você tem dentro, você reconhece fora. E se você não tem, olha, seja menos cruel com as pessoas que não têm. Tá? Às vezes você olha as pessoas, esses políticos falando, as entrevistas na televisão, honestamente, me dá pena. Eles são simplórios. Você está esperando deles que sejam macieiras que deem abacaxi. Não podiam fazer mais do que fazem. Não poderiam. Não tem essa possibilidade psicológica. Não tem. E por que a gente acreditou que tinha? Porque não vemos. Por que não vemos? Porque não temos. Então todos nós, de uma certa maneira, somos responsáveis. O nosso egoísmo nos coloca cegos.
Porque se tivéssemos mais fraternidade, reconheceríamos quem tem. Se tivéssemos mais capacidade de doação, reconheceríamos quem tem. Não temos, portanto, não vemos. Colocamos pessoas, é como uma tartaruga no alto de uma árvore, só para concluir a ideia. Como é que ela foi parar lá? Alguém colocou, não é isso? Alguém colocou e alguém vai ter que tirar também. Ou seja, uma pessoa não teria como subir ali. A gente colocou, aí eu não vi que era tartaruga. Olha, você tem que aprender a reconhecer. Procura a tartaruga dentro de você, que aí você vai reconhecer fora. Pode falar. O difícil é ter capacidade de regular esse nosso egocentrismo que a gente tem, de olhar para o outro e saber que todas as características negativas que o outro tem, a gente tem também, só diferencia a intensidade. E às vezes a oportunidade, né? É a oportunidade. Se policiar nessa questão, você consegue controlar a sua emoção, então você consegue ser menos egoísta, você vai ser... Imaginem vocês que duas pessoas atirem em alguém. É uma teoria, mas tem que ser trabalhada, né? Não é fácil. Com certeza. Encarar de frente isso. Imagina que duas pessoas atirem em alguém, uma acerta e a outra não. E você só pune a que acerta. Você não está punindo o crime, você está punindo a pontaria. Não é isso? Então todos são egoístas. Você colocou um no poder e ele roubou. Ué, você está punindo o azar do cidadão, porque todos potencialmente poderiam fazer, ou a maioria. Percebe isso? Esse deu azar de ter oportunidade, os outros não tiveram sorte. Mas aí você está punindo o destino e não a pessoa. Percebam isso é cruel, isso é duro de perceber, mas a gente tem que ser maduro para perceber. Tá? Se eu tenho essa virtude, garanto, me coloca no poder e eu vou querer trazer tudo que eu tenho da minha casa para botar lá, porque eu quero deixar o lugar melhor do que estava quando eu cheguei. Bom, então eu tenho condições de ver quem tem e quem não tem. Se eu não tenho essa condição, se eu quero sair dilapidando o mundo para poder embelezar as minhas coisas, eu quero que tudo seja meu, olha, não julgue. Você está julgando o espelho para as suas espinhas. Né? O elemento que está em você é o mesmo elemento que está no poder. Às vezes você vê na dinâmica social, até no trânsito, as pessoas tão brutalmente egoístas, e depois vão reclamar do governo. A desonestidade vem do egoísmo. A desonestidade vem do egoísmo. Um pouco do reflexo no local onde você mora é você conviver com o trânsito local. Você vê, assim, eu não sei, a maioria das pessoas, mas eu tive uma pequena experiência de morar lá fora. E eu vejo que o trânsito era super tranquilo, super calmo, as pessoas eram educadas, tudo mais. Mas não julgue tanto por isso, eu sei que é um reflexo. Mas você acaba sendo um reflexo, você vê, parece que o pessoal entra dentro do carro aqui no Brasil, parece que todo mundo tem uma arma, né? Então, vou poder matar todo mundo. Com certeza é muito brutal, mas percebam que quando às vezes a gente vai a um país estrangeiro, Europa sobretudo, tem muita essa característica, você percebe que essa finesse é um verniz muito superficial. Sim. Por dentro são muito egoístas, às vezes muito petulantes. O que nós somos é mais transparentes, não temos esse verniz social. Eu não sei se é a questão da punição, você tem uma punição mais... Às vezes até orgulho, vaidade, orgulho. Mas... Roger Scruton, você já ouviu falar sobre ele, que é um filósofo inglês muito interessante? Ele, naquela época que houve aquela baderna em Londres, que o pessoal de classe média saiu quebrando as vitrines, roubando eletrodomésticos, ele escrevia sobre isso. Olha, a finesse do inglês é um vernizinho, uma película. Qualquer tremorzinho social que tem, ele vira um bicho. Tá? Isso não é verdadeira educação, isso é uma fachada. Profundamente somos bárbaros. E aí todo mundo ficou indignado, mas é real. Porque uma pessoa que fosse realmente tão fina assim, ela seria sensível, ela seria humana, ela seria fraterna, ela se preocuparia com aqueles que estão além das suas fronteiras, ela não discriminaria tanto, ela não teria tanta vaidade, tanta arrogância. Então você percebe que às vezes a gente tem esse hábito. É só o brasileiro, olha. É bom a gente perceber que os brasileiros são duais como qualquer ser humano. Nós somos mais transparentes, porque não recebemos essa educação para ter verniz, para ter um esmalte que fique bonito para inglês ver. Nós somos muito rudes às vezes nesse sentido. Mas olha, às vezes somos mais fraternos do que você é tratado, por exemplo, num país como França. É difícil você ser tratado no Brasil como você é tratado num país desse. Às vezes somos mais cálidos do que em qualquer outro lugar. Quando você vai ao estrangeiro, que você volta, você sente um impacto claro, já no aeroporto, a maneira como as pessoas te olham, como falam com você. O brasileiro tem um certo calor humano, uma certa, digamos assim, é prestativo por natureza. Ou seja, tudo é dual no mundo. Ninguém é tão perfeito assim. Uma das coisas que eu falava para vocês, canalização de vontade e decisão no plano mental e perseverança e constância no plano físico. Decisão é identidade.
É importante que a gente ame a nossa identidade, sabe os valores que ela tem. Porque uma das coisas que destrói o ser humano é não ter identidade, tanto individualmente quanto coletivamente. O Brasil tem valores, como qualquer outro lugar. Embora esteja imerso numa cultura Quando eu era mais novo, eu enjoava muito, né, as pessoas, assim, o francês é enjoado, o americano não sei o que você... Eu parei com isso, porque eu conheci certas pessoas e falei, não, eu já conheci pessoas que são de certo país, que é realmente daquele jeito, que eu pessoas que eu conheci super tranquilas, amigável, parece um brasileiro. Nós estamos envolvidos numa cultura de licenciosidade, de permissividade. Se você pega esses europeus e coloca vivendo dessa mesma maneira, talvez fizessem o mesmo. Porque não fazem por valores, fazem por um método de coerção social, por um método, às vezes, de condicionamento social, que é muito superficial. Não é profundo, não é uma transformação de alma. Egoísmo você vê pelos 4 cantos do mundo, é um problema humano, não é um problema brasileiro. Infelizmente, eu gostaria que fosse só um punhadinho de gente, mas não é, é muita gente. Bom, mais alguma coisa, gente? É isso então. Agradeço muito a presença de vocês. Não esqueçam de levar um folhetinho, acompanhar.